Vivia, portanto, em Valva Cacém, Nasceu, Sintra. E nasceu Nasceu em Sintra. Nasceu em Sintra. Nasci em Sintra, no Hospital de Sintra, que está atualmente desativado, e vivia, portanto, com os meus pais, portanto, no Cacém. Entretanto, frequentei, portanto, a Escola Comercial, a Escola Industrial e Comercial de Sintra, e lá, portanto, frequentava, portanto, também a Igreja Católica, portanto, pertencia à JOC na altura, e entretanto cresci, portanto, e fui para a tropa. Quando fui para a tropa, portanto, fui incorporado, portanto, e... Em que ano? 73. Entretanto, na tropa, portanto, estive em Leiria, estive em Abrantes, estive em Elvas, estive em Santa Margarida, e depois, portanto, fui para Angola. Em Angola estive em Luanda, foi a Ponte Grafanil. Quando é que foi para Angola? Cerca de 8 dias antes do 25 de Abril. Mesmo naquela fase. Faz um bocadinho já, não é? Era isso. Chegámos a Luanda, portanto, tivemos 2 dias e preparar, portanto, um MVL, que era um movimento logístico, portanto, de pessoas, portanto, uma coluna militar, que nos levou até ao sítio onde iríamos ficar, norte, Toto era a aldeia, a vila, portanto, a base, portanto, era uma CCS, uma companhia de comando e serviços, onde fiquei, portanto, durante uns meses. Portanto, quanto tempo, não sabe dizer mais ou menos? Cerca de 9 meses, portanto, foram cerca de 9 meses, portanto, lá nesse local. Portanto, havia destacamentos do meu pelotão também em Valdelós e Bemo, que eram zonas, portanto, que ficavam próximo da base. Pertencia a um pelotão de morteiros 81, que era um pelotão independente e que estava para efeitos de alojamento e alimentação agregado, portanto, a uma CCS. Então, essa tal companhia de comando e serviços. Então, uma semana depois de chegar, tem a surpresa de que há aqui um golpe militar em Lisboa. Exato, estávamos... Pode refazer-nos um pouco esse dia? Sim, esse dia, portanto, foi para nós, portanto, na altura, portanto, não demos grande importância inicialmente, porque nós tínhamos lá na Casa da Guarda, tínhamos um rádio, daqueles rádios grandes, antigos, e lá em onda curta alguém ouviu, que estava de serviço, ouviu notícias que tinha havido uma revolução, ou que estava a haver uma revolução, mas nós, militares, não sabíamos nada em concreto. Só no outro dia é que nos disseram que houve comunicação em que teria havido uma revolução, em que havia uma guerra, que estaria algo para acontecer, e que nós iríamos regressar, na altura vocês vão regressar mais rapidamente a casa, o que nos preparávamos era para... Como é que foi a reação? Não, a reação foi uma alegria muito grande. E fomos recebendo recortes de jornais, de revistas, e de testemunhos, através dos aerogramas, que eram uma forma de comunicar, gratuita. Íamos recebendo a informação, do que se passava. Não gostámos muito foi de ouvir, dizerem, nem mais um militar para Angola, nem mais um soldado para Angola, e nós que estávamos lá pensávamos, então, se não vem mais ninguém, vamos render, o que é que vai ser de nós? Era o pensamento na altura, o que é que nos irá acontecer. E é claro que depois fomos recebendo informação, tínhamos que fazer a chamada psico, que era falar com as populações, explicar-lhes que tinha havido uma revolução em Portugal e que a guerra iria acabar, que eles iam ser livres, não havia mais tiros, que iam ser aqueles... vamos lá, na altura eram os turras que nós chamávamos, que poderiam regressar às aldeias, porque não haveria problema com os militares. E nós todos os dias tínhamos que ir fazer cerca de 1 hora para falar com as populações. E o ambiente político no quartel, como é que era? Falava-se muito de política? Não. Praticamente, as nossas funções, como tínhamos atividade, e neste caso, eu estava a responder pelo pelotão, tinha a responsabilidade de toda a documentação, as escolas de serviço, no fundo era como se tivesse um trabalho, a nível de secretaria. E por isso ocupava, na secretaria, conversávamos, assuntos banais, mas não...
politicamente não se falava. Mas havia a consciência de que, sim. Claro que para vocês o mais importante era acabar a guerra, não é? Sim, mas também tinha havido mudanças políticas. Sim. Eu na altura, portanto, ainda estava, quando eu fui mobilizado, alguns companheiros meus desertaram, portanto, e foram para a França. Eu ainda estive com um grupo que hesitei em fugir também. Pois essa era a próxima pergunta que eu queria fazer. Antes do 25 de Abril, teve alguma participação, alguma atividade política ou não? Sim, ia acompanhando, ia acompanhando sempre aquilo que se passava, portanto, os movimentos sindicais, portanto, e movimentos políticos a nível da empresa, que eu, portanto, estava a trabalhar também. Trabalhar já agora onde? Em que atividade? Trabalhava, portanto, no escritório, portanto, Brasileiros. Sim. E lá, portanto, havia, portanto, alguns colegas, portanto, que eram impulsionadores, portanto, de algumas atividades que na altura, portanto, ilícitas. Portanto, da intersindical. Intersindical e não só, portanto, havia alguns colegas, portanto, que incentivavam, portanto, os jovens, portanto, com um esclarecimento político, portanto, em relação a tudo aquilo que se passava a nível nacional. Portanto, Mas eram funcionários do Brás ou eram do sindicato todo? Não, eram mesmo funcionários, portanto, lá, mas que eram pessoas muito esclarecidas, portanto, e que iam divulgando ao fim e ao cabo, portanto, e falando, portanto, daquilo que se passava, portanto, o que estaria mal, portanto, a nível do governo, portanto, das liberdades, portanto, porque a repressão, portanto, é grande, portanto, eu lembro-me em casa, cada vez que eu tentava apanhar um posto para ouvir notícias, portanto, fora do regime, os meus pais, portanto, diziam, põe-se baixinho, os vizinhos podem ouvir, portanto, era uma coisa, portanto, terrível, portanto, ouvir ou falar um pouquinho de qualquer coisa, porque a repressão era grande e os meus pais nunca quiseram problemas com ninguém, portanto, sempre pacíficos, e então, portanto, tínhamos muito medo da vida, portanto, víamos o que se passava, portanto, com outras pessoas. Portanto, alguma vez viu alguma situação no Brasil de prisão de algum seu colega? Prisão não. Ou, portanto, interrogatório que fosse? Não. Mas assistia, portanto, aqui na Baixa, portanto, porque era aqui na Baixa, junto aqui à Praça da Figueira, nós juntávamos ali 2 ou 3 colegas, portanto, e os polícias passavam, portanto, e diziam, portanto, vamos lá dispersar. Era mais de 3, era. Fossem homens, fossem mulheres. Nós estávamos à espera do horário para entrar no trabalho, vamos lá dispersar. Passava uma vez, 2 vezes, ao pé de nós. Era por causa dos chamados comícios relâmpago, em que na estação de Rossio se encontravam, não sabiam o que aquilo era. Acontecia na estação de Rossio também. Portanto, o senhor vai para Angola e deixa um país autoritário e encontra uma coisa completamente diferente quando regressa. Qual é a sua reação quando regressa à metrópole? A reação, portanto, na altura, porque eu ainda antes de vir definitivamente, ainda vim cá umas férias. E, portanto, já apanhei, portanto, uma situação, portanto, em que tinha se dado, salvo 25 de novembro. Então esteve muito tempo em Angola. Diga? Esteve em Angola até quando? Eu estive em Angola até um mês antes da independência. De Angola. A independência de Angola, que foi 11 de novembro. Temos que falar nisso. Sim, mas quando vem de férias... Vem de férias, portanto, e eu via, portanto, o que se passava, portanto, já só via sururus. Mas das histórias do 1º de Maio, portanto... Estava cá no 1º de Maio? Não, mas ouvia, portanto, era as histórias, portanto, que se tinha passado, portanto, politicamente, portanto, fui acompanhando, portanto, só dos relatos, portanto, das pessoas, portanto, que me contaram, não é? Nós lá, portanto, não sabíamos muito. Entretanto, regressa a Angola e a situação começa a complicar-se a nível das próprias lutas internas. Exatamente, um agosto de 75, salvo erro, foi terrível. E eu estava na altura já em Luanda a fazer o espólio de Toto, portanto, entrega de materiais, porque tínhamos que entregar mapas e entregar uma série de situações, e aí ainda andei, quer dizer, não havia perigo com a nossa tropa, mas era entre eles, eram os militares, portanto, da UNITA,
acabar com as delegações da UNITA, não, os da MPLA, acabar com as delegações da UNITA e da FENALA, que já eram mínimas, mas a UNITA neste tinha alguma força. E aí com o apoio da nossa tropa. Porque o MPLA a ser auxiliado pela nossa tropa. Porque eu estava num quartel no Brafanil e vejo um carro civil, um jipe civil, a perguntar-me se eu era o Furiel do Paiol, porque ainda tinham 2 delegações naquele dia para arrasar. E cada vez que há Luanda, como é que encontrava o ambiente entre a população civil? Era como se nada tivesse ocorrido. Mas já estavam a ocorrer regressos? Já estava a haver, sim, já estava a ocorrer regresso, havia já pessoas civis a pedir ajuda também, e eu conheci algumas pessoas civis, das vezes que eu vinha, conheci através de um amigo da TAP, encontrávamos num bar, e depois, através desse bar, encontramos algumas pessoas civis que, entretanto, nos pediram ajuda e, inclusive, eu trouxe algumas coisas, alguns bens, alguns pertences, que nós estávamos a tratar já das embalagens, dos caixotes, com o material para cá, que vinham através dos navios. Eu trouxe ainda uma quantidade de pertences de pessoas civis, que depois, mais tarde, entreguei. Qual era o sentimento que as pessoas expressavam? Na altura, era uma revolta grande, ter que abandonar e deixar os bens. As pessoas estavam completamente revoltadas com a situação, porque depois viam muitas situações de carros que iam sendo apedrejados, iam sendo danificados, havia alguma... Mas hostilidade contra... Não com a nossa tropa. Não, mas eu falo, eram atos de vandalismo puro ou de hostilidade contra a população branca, o que era? Mas eu acho que havia também já uma parte, dos brancos que regressavam, que não queriam deixar tantas coisas bens. Uma espécie de terra queimada. Sim, deixavam, mas cheguei a ouvir dizer pessoas que iam deixar, não sei quantos quilos de açúcar nos depósitos de gasolina para os carros não funcionarem, coisas assim. Isto não é meu, não é de ninguém. Isto não é meu, vou-me embora, mas também não vai ficar para eles. Portanto, era assim uma situação, uma revolta muito grande, das pessoas terem que abandonar, não é? Quando deixa Angola em outubro, portanto, sim. Com que sensação é que ficou? Como seria o futuro da Angola? Foi com uma sensação assim de tristeza também, porque eu, quando fui em contacto com alguns civis, eu tinha já um emprego de pelo menos 2 anos que eu tinha pensado ficar. Se não fosse o 25 de Abril, eu teria ficado lá pelo menos 2 anos e voltei. Mas com a sensação que deixava para trás uma situação sim. complicada. Sim. E agora que já passaram 41 anos destes acontecimentos, qual é para si, refletindo sobre a sua vida, sobre a vida do país, a importância que a Revolução teve? Não há dúvida que a Revolução veio melhorar sobre todos os aspectos a população. Talvez não tenhamos aproveitado bem os fundos que recebemos a nível da comunidade, mas que em relação à vida que se vivia antes do 25 de Abril e a vida que se vive hoje, não há comparação possível.